Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer mais um study vlog da minha semana. Estamos na minha 11ª semana de estudos e hoje é dia 10/5, uma quarta-feira. E essa semana já tá muito boa. Como eu conversei com vocês, semana retrasada, se eu não me engano, eu comecei a academia. E essa semana eu já tô, assim, me adaptando melhor a isso. Pra isso eu tô tendo que acordar mais cedo. Hoje, por exemplo, eu já fui na academia e eu acordei 6 da manhã. Aí eu dei aquela enroladinha e aí fui pra academia, era umas 6h40. E voltei umas 7h50 e tomei banho e tudo. Eu ia falar almocei. Tomei café da manhã. E agora eu já sentei aqui no meu cantinho pra começar o dia de hoje. É bom fazer academia de manhã pra mim, porque é uma coisa assim que eu faço e eu já fico livre pra poder estudar durante o meu dia. Então já vou até marcar aqui na minha programação que eu já fui na academia. Hoje temos que estudar biologia, química, física, matemática e redação. Hoje é um dia bem das exatas e das naturezas, mas então vamos começar por biologia. Tô bem feliz porque o tema de redação dessa semana é um tema mais tranquilo. Ele não é um tema tão... assim, não tem um recorte muito grande. Então, você pode falar com mais liberdade. Então, você pode fazer um texto causa e consequência, causa e causa, ou contraposição de ideias. Minha porta fechou com vento. Eu até já comecei a escrever mais ou menos aqui o que eu quero usar para essa redação, que eu tive aula ontem, né? E é sobre... depois eu vou abrir direitinho para ler o tema para vocês, mas é sobre dependência tecnológica. E aí eu já separei os argumentos, já pensei assim no meu texto, então na minha cabeça tá tranquilo. Então tô bem feliz, que acho que vai ser um texto que eu vou ter facilidade de escrever. Já abri até aqui para já falar o tema para vocês. Mas então, redação é o que eu vou fazer depois do almoço. Agora eu vou começar. Eu tô com matéria atrasada de física da semana passada. Eu estudo física 3 dias e eu tô com matéria de 2 dias atrasados. E hoje é um dia que eu vejo uma das frentes que eu tô atrasada. Mas, sério, é tão perfeito que essa semana tá sendo uma semana bem tranquila em física. Tipo assim... com meia hora de aula, tem semana que às vezes para aquela frente tem 1 hora de aula e tudo. Então eu acredito que eu vou conseguir desatrasar a frente B hoje. A frente A eu tô em dia. Acho que vou conseguir desatrasar a frente B. E eu sou muito assim, tipo, todo dia eu falo que eu tô com matéria atrasada em física, porque fica me agoniando. Então eu tô bem querendo desatrasar. E hoje eu espero muito que, pelo menos na frente B, eu fique em dia. Todo o tempo que tá me sobrando, eu tô tentando fazer física realmente pra eu ficar em dia com isso. E assim, eu gosto tanto de física que eu não sei por que por algum motivo eu deixei atrasar. Mas tipo assim, foi algum dia que eu não consegui fazer e aí não fiz no dia seguinte. Mas eu vou fazer essa semana e hoje, de preferência, a frente B. Mas então vocês vão me acompanhando nisso. Mas tô aqui tentando achar o tema dessa semana pra já contar pra vocês. E outra coisa que eu tava querendo falar, que eu conversei com vocês semana passada, mas antes vou falar que o tema é a dependência tecnológica em ascensão no Brasil. Então eu já tenho uma ideia mais ou menos do que eu quero falar. Depois, mais tarde, quando eu for fazer a redação, eu conto mais pra vocês a minha ideia principal e tudo. Eles ainda não corrigiram a minha redação da semana passada, então estou aguardando. Mas outra coisa que eu queria conversar com vocês é que esse final de semana eu fiz meu primeiro simulado da UFO, né? Que na verdade foi a primeira prova que eu fiz da UFO. Nunca tinha feito uma prova completa da UFO. Eu só tinha feito questões, assim, espalhadas. Eu não tinha muito uma noção, assim, de como era a prova, do nível das questões. Pra vocês perceberem o tanto que eu não tava sabendo, eu não sabia se caía livro na primeira fase ou se era só na segunda, como é que era. Eu tinha medo de inglês, porque inglês sempre foi meu calcanhar de Aquiles na escola, mas é porque minha escola, ela cismava que ela era bilíngue, então assim, ela cobrava um inglês mais pesado, e aí eu tinha um pouco de dificuldade, então assim, eu sempre quando falo que tem inglês no vestibular, eu já penso assim que vai ser péssimo, e na verdade não foi. Eu fiz a prova, e eu tirei 68 de 88. Eu errei 20 questões, né? Mas foi minha primeira prova, então eu fiquei bem feliz. Me sobrou bastante tempo, eu acredito que porque, assim, tem ainda o gabarito e tudo. E tinha questões lá que eu sabia que eu não sabia a matéria, principalmente matemática.
Então, assim, eu não fiquei quebrando muita cabeça, porque eu realmente não fazia ideia de como resolver a questão. Mas, apesar de tudo isso, de ser a primeira prova e tudo, eu fiquei bem feliz com o meu desempenho. Gostei bastante da prova, não achei uma prova extremamente difícil, assim. Isso tudo a gente tem que comparar com a nota de corte, né? A nota de corte do ano passado foi 70, mas a nota de corte do ano que eu fiz foi 76, que eu fiz o simulado, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que essa prova foi feita no final do ano. E pra mim tem muita diferença uma prova que é feita no meio do ano e uma que é feita no final do ano, porque eu acho que no final as pessoas estão muito mais preparadas e tudo. Eu dei uma leve assim, meu Deus, como que eu vou ver essas matérias até chegar à prova? Mas eu, tipo assim, tô tranquila, vou fazer o meu máximo, ver o meu máximo até o dia da prova. Se eu ver que tá caindo muita coisa específica, tava conversando com uma amiga minha que ela fez a prova da UFA ano passado e tudo, ela já até passou ano passado, fico muito feliz. E ela tava me dando algumas dicas que eu já tinha um pouco percebido, mas que eu ainda não sabia que era um padrão, porque eu só fiz uma prova, né? Então, tipo assim, questões de física moderna, em geral caiu uma sempre, questões de história da África, também eu vi que caiu uma de história da África. Então, assim, eu já sei algumas coisas que eu preciso focar mais. E eu também sei onde estão os meus pontos mais fortes e onde estão os meus pontos mais fracos, pra eu conseguir melhorar e tentar chegar na nota de corte, né? Assim, não tô muito longe, mas também é uma outra questão que vai me fazer sair ou não da concorrência. Então, assim, eu tenho mais 2 provas pra fazer, pra treinar. E uma coisa que eu pretendo é dar uma focada em matemática no módulo de outros vestibulares que tem no meu curso de matemática. Eu tenho um cupom aqui, vou deixar na tela e vou deixar aqui embaixo, que é um curso que eu tô gostando muito, mas ele assim, o planner que eu tô fazendo é voltado pro Enem. Só que ele tem um módulo lá de outros vestibulares, então tem polinômios, tem outra coisa que tinha caído. Vou pegar a prova aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês. Peguei aqui a prova, eu fiz foi essa aqui. E uma coisa que eu fechei biologia, fiquei muito feliz. Achei biologia, assim, bem tranquilo. E outra coisa que eu achei legal, assim, que é realmente o que eu penso, né? Que eu não tô fazendo essa prova. Claro que seria ótimo eu passar, mas o meu foco principal é o Enem no fim do ano. Então, assim, é ótimo pra treinar. E ela tem questões de como é que chama? Tipo assim, com mais de uma alternativa, você tem que juntar pra dar a resposta. Então, às vezes, se você errar uma, você vai errar todas. E é uma prova que te exige mais raciocínio em uma só questão, porque você precisa ir anulando umas e falando, não, essa tá certa e tudo. Então, você treina em uma questão mais do que às vezes você treinaria numa questão do Enem, que é tipo só uma alternativa. Mas outra coisa legal que ajuda é que só tem 4 alternativas, né? Então, eu achei isso bem legal também, porque aumenta essa possibilidade de acerto de 20% para 25%, né? Então, fiquei bem feliz com biologia, achei uma prova tranquila. Uma outra questão, assim, mais puxada. Filosofia, que eu achei que seria mais puxado. Deixa eu ver quantas eu acertei. 7 de 8, ou seja, eu errei uma. É isso mesmo. Então, assim, e uma foi de Maquiavel. Então, eu ainda não corrigi por conta do meu atraso em física. Eu tô dando prioridade pra física, porque caso eu não tenha tempo de corrigir durante a semana, eu vou corrigir no final de semana mesmo. Mas o ideal que eu gostaria era de estar corrigindo algumas questões durante a semana. Mas então é isso. Então eu errei uma de filosofia, então eu achei bem tranquilo também a parte de filosofia. Não achei nada de outro mundo. Eu acho que é porque, como tem bastante questão, assim, em relação a outros vestibulares, tipo, o Enem tem umas 5 questões de filosofia no máximo, meio misturado com sociologia e tudo. Eu acabo vendo muita questão da UFO nos meus estudos de filosofia. Aí às vezes passa uma impressão que é muito pesado e tudo, mas eu achei tranquilo. Física, eu acertei. Eu tô falando aqui, nem sei se vocês querem saber, mas é só pra dar a minha opinião sobre cada parte da prova. Quem não tiver interesse, vou deixar aqui o minuto que eu vou parar de falar sobre a UFO. Mas é porque algumas pessoas me perguntaram e pediram pra que eu compartilhasse como eu estava estudando, algumas coisas. Então eu vou falar, assim, as minhas impressões, o que eu tô achando e tudo, e vou contando pra vocês, compartilhando.
Mas então, física, eu errei 3, ficando com 5 questões. São 8 de cada matéria, e são 11 matérias. Errei a de física moderna, não fazia ideia. E errei umas outras, uma de óptica e uma de um trem que eu tenho até que pesquisar, que eu não faço ideia do que é. Diodo. Eu acho que é isso. Tem que descobrir o que isso causa num circuito, porque até agora eu não tô sabendo. Geografia, achei também bom. Gostei, tem algumas mais difíceis, assim, mas tem uma coisa que eu tava gostando, assim, é que você vê a matéria, sabe? Não é umas questões muito viajadas. Você consegue sentir a matéria bem pura ali. Então, você consegue, na hora da correção, saber o que te faltou pra acertar aquela questão e tudo. Eu errei 2 questões de geografia. História também achei boa, um pouco mais difícil, mas eu acho que é porque tem algumas coisas que eu ainda não estudei e tudo. Sendo assim, eu errei 2 questões, mas assim, o que eu achei mais difícil mesmo da prova foi matemática, mas porque me assustou. Eu achei que tava bem puxado assim, porque eu realmente não sabia, sabe? Você olhava para aquilo e você falava, meu Deus, eu não faço ideia de como resolver isso. E outra coisa é literatura, já falando um pouco sobre, literatura cai sobre os livros do ano. E tipo assim, eu vi que, pelo tipo de questão, eu vi que não são muitos detalhes, mas você precisa ter uma noção, sim, da história. Então, eu já percebi que eu vou ter que dar um jeito de descobrir a história dos livros até para a primeira fase. Então, eu já comecei a dar uma pesquisada, ainda não achei nada muito específico, porque eu acho que a UF mudou os livros dela há pouco tempo. Tipo, esse ano, eu acho que ela manteve os livros uns 2 anos, no mínimo, e agora ela mudou. Então, ainda não tem muito material, pelo menos eu não achei. Mas caso eu ache, eu compartilho aqui com vocês. Inglês, que eu tava morrendo de medo. Errei uma só, achei bem tranquila. E errei uma que era dessas, tipo, várias, né? Então, alguma coisa. E eu errei, fiquei entre 2 e marquei errado. Então, fiquei bem feliz com o inglês. Língua portuguesa achei tranquilo também. Achei legal, assim. Não são questões muito difíceis. Deixa eu ver quantas. Eu acertei 6 de 8. Literatura foi puro chute. Acertei 5 de 8 no milagre, porque assim, não sabia a história de nenhuma. Fui realmente pelo que parecia estar certo, mas eu espero estar mais preparada para a prova desse ano. Então, tipo assim, eu vou tentar saber a história toda, o que já vai me garantir aí uns 8 acertos ou uns 7 acertos, eu espero. Então, já aumenta um pouquinho só em literatura, que foi realmente chutes aqui que eu tive, que deram alguns certos. Matemática, como eu falei com vocês, eu fiquei muito feliz porque todas que eu achava que eu tinha matéria suficiente para resolver, eu consegui fazer. E são umas questões que assustam, mas no final dá tudo certo. Tipo essa aqui, ó. A gente não tá acostumado com esse tipo de questão no Enem, então isso assusta. Mas no final eu consegui fazer. Não sei se vocês acompanharam nos últimos study vlogs, eu falei sobre função trigonométrica, que eu tava pela primeira vez realmente aprendendo aquilo, e eu fiquei muito feliz que eu acertei a questão de função trigonométrica que caiu. Então, assim, pra mim já vale todo o meu estudo em matemática. Essa outra aqui, que era probabilidade ou análise combinatória, acertei também. Essa aqui era progressão aritmética com log. Progressão aritmética eu nunca estudei muito bem, eu preciso estudar. E log é uma coisa que eu estudo, mas eu esqueço. Então, ainda não cheguei na parte de revisar log, mas eu já vi que cai, então é algo que eu vou tentar dar um foco antes da prova. Essa aqui era de geometria, né? Eu tava fazendo, mas não fiz com confiança essa aqui. Essa aqui, era essa outra matéria que eu queria conversar com vocês. Números complexos. Não fazia ideia, mas... Não, essa aqui era polinômio e essa era números complexos. Essa eu acertei no chute e essa eu errei, porque eu não sei polinômios. E números complexos eu estudei uma vez no Kumon, mas eu só lembro que tem que colocar o i e apenas. Mas eu realmente vou tentar fazer um módulo de vestibulares antes da prova, porque eu acho que isso vai me dar, assim, umas 2, 3 questões que com certeza vão ser um diferencial, caso eu passe. Aí teve essa outra questão aqui, que era de média, moda e mediana, tranquila. Acertei 6 de 8, fiquei muito feliz, porque eu não sabia o conteúdo de 3, a de progressão, a de números complexos e a de polinômios, e ainda acertei uma no chute.
Então, química. Achei bem legal a prova de química também. Só errei uma de eletroquímica. Esse trem tem outro nome, eu acho. Mas uma de pilhas eu ainda não tive. Normalmente é a última matéria do ano. E essa foi a única que eu errei, mas fiquei bem feliz. 7 de 8. E sociologia. Sociologia foi acho que a única matéria assim, que me decepcionou mesmo. Eu errei 3. E eu acho que não tinha muito por que eu errar 3. Provavelmente eu fiquei em dúvida, alguma coisa. Na correção vou poder ver melhor. Mas então eu errei 3, acertando 5 de 8. E tudo isso me rendeu 68 acertos. Mas então é isso, eu realmente compartilhei com vocês, mostrando a minha primeira impressão assim da prova. Já vi, eu quero agora focar em coisas que vão alavancar o meu número de acertos de uma forma mais prática. Então assim, vendo as matérias que eu percebi que cai e que eu não sei, então tipo, na prova eu preciso saber, porque principalmente matemática. Não são questões difíceis das matérias, mas tem matérias difíceis. Então, eu acredito que eu tendo o mínimo de conhecimento sobre algumas matérias, polinômio, números complexos, eu vou conseguir resolver. E isso vai me dar alguns acertos. E também os livros, eu percebi que realmente vai ser algo que eu vou ter que ver antes da segunda fase, caso eu vá para a segunda fase. Mas então é isso, foram as minhas primeiras impressões. Vou contando pra vocês quando eu fizer as próximas provas, mas vai ser só mês que vem. Esse mês realmente, quando me sobrar um tempinho no final de semana, eu vou começar a prestar atenção nessas coisas que eu falei com vocês. Mas então agora vamos para o estudo do dia mesmo, que a UFA é só 2 de julho. E vamos começar agora com a nossa preparação. Vou ver biologia, hoje tem 2 aulas. 3 exercícios e tá lá pra eu fazer revisão. Então hoje vou dar uma lida no meu caderno, ver se eu faço umas 10 questões gerais de tudo que eu já estudei até agora, que é assim que quando aparece no meu caderno lá que eu tenho que fazer revisão, eu gosto de fazer isso mais ou menos. Sempre dar uma relida no caderno e fazer algumas questões gerais, assim, de nenhuma matéria específica. Mas já abri aqui meu Anki, que vai ser outra coisa que eu vou fazer. Hoje tem poucos cards, felicidade. E é isso. Eu comecei genética. Essa semana eu tô muito feliz. Genética é uma matéria que eu gosto. E é uma matéria, assim, que tem bastante coisa. Teve até uma questão de genética na UFO. E eu acertei, fiquei bem feliz. E era uma questão de mais de uma alternativa, né, que você tinha que juntar. Então, tô bem feliz e é um módulo grande, são quase 60 aulas, mas é bom que eu gosto e é isso. Então, eu tive a primeira aula na segunda-feira, que era de conceitos, né? Então, os conceitos principais para você entender genética. E agora eu vou para as 2 outras aulas que eu tô entrando aqui para ver quais são. Mas então é isso. Comecei genética, hoje são mais 2 conceitos. Agora é símbolos e heredogramas, que é uma parte legal. Então, tipo assim, bolinha, quadradinho, quando que a pessoa tem a doença, quando a pessoa não tem, quando tem o gene, quando não tem. E vou ter também de conceitos de tipos de herança, as autossômicas e as sexuais. Mas então é isso, vou começar aqui e vocês vão me acompanhando durante o dia. Gente, como vocês viram aí, fiz meus exercícios de matemática, fiz 18 exercícios pela manhã. Eu queria ter feito 20, só que 2 eu tive dificuldade. Aí eu falei assim, vou lá fazer o almoço e eu volto e termino. Também estudei tudo que eu precisava de biologia. Agora à tarde eu vou ver uma aula de matemática daquele módulo que eu falei pra vocês, para os outros vestibulares, além do Enem. Então eu decidi que eu vou tentar assistir uma aula por dia, o dia que não tiver aula, né? Porque, por exemplo, essa semana tá sendo uma semana de revisão no meu curso. Ele deu uma lista revisional de 40 exercícios, aí eu fiz ela na segunda e na terça. Aí agora eu tô fazendo exercícios das últimas matérias que eu tive. Hoje eu fiz 10 polígonos e 10 de juros. Vou fazer, né, quando eu terminar, os de juros. E aí, como só tem, tipo, 20 exercícios mais ou menos, tem até mais. Mas assim, ficar fazendo exercício do mesmo tema, então eu acho que vai ser mais produtivo só assistir uma aula.
desses assuntos. Pelo que eu vi, hoje vai ser uma aula de função, deve ser uma função diferente. Eu falo aqui com vocês depois que eu assistir a aula. Além disso, tenho redação e física e química. Então eu vou fazer matemática, depois química, depois redação e depois física. Vou ficar até de noite fazendo química, se Deus quiser, para eu conseguir terminar. Mas, então, eu fiz o almoço, eu ainda não almocei. Foi tão corridinho que entre o almoço e eu terminar de estudar de manhã, eu já não consegui parar, assim. Mas agora que eu terminei o almoço, eu vou ali almoçar e volto a estudar, começando por matemática. E vocês vão me acompanhando aí. Gente, como vocês viram aí, matéria de química concluída. Antes de química, eu assisti uma aula de matemática, como eu tinha falado pra vocês. Eu fiquei bem feliz que era uma aula introdutória de funções. Então, falando de função injetora, suprajetora, que é uma parte mais aprofundada do que o Enem normalmente. Acho que teve uma questão sobre isso no Enem até hoje. Então, não é algo muito comum, mas em outros vestibulares é. Então, eu já tinha visto uma aula de funções na parte de matemática básica do curso, que tinha exatamente a mesma coisa. Então eu fiquei bem feliz que eu não precisei copiar muita coisa. E aí, aí depois ele vai começar com outras funções, né? Ele também começou a falar um pouquinho sobre função inversa e tudo. Então é por aí que vai começar o meu módulo de outros vestibulares. Mas hoje eu assisti uma aula, amanhã, se eu achar que vai caber na minha programação, eu assisto mais uma, vejo o tamanho da aula também e tudo, porque também não adianta, às vezes, só ver a aula. Eu quero copiar, eu quero fazer exercício, então eu tenho que ver se isso vai encaixar na minha rotina de amanhã. Mas então, depois que eu assisti a aula de matemática e fiz os exercícios, corrigi os que eu errei, vim pra química, tinha uma aula de isômeros geométricos, e aí eu vi, e depois eu fui fazer os exercícios, fiz 30 exercícios de química e terminei o módulo de isomeria. É muito legal que química foi a única matéria que eu imprimi a apostila, né? Eu tenho a apostila da matéria de português, linguagens, mas eu ganhei do curso, né? Eu comprei do curso. Mas aí, como eu imprimi química, essa parte aqui toda eu já fiz e essa aqui é toda que eu ainda tenho que fazer. Mas é legal porque a gente vai vendo assim, tipo, hoje que eu parei assim, fiquei, gente, eu já fiz tudo isso. Mas então, aí sempre que eu termino eu coloco aqui a quantidade que eu acertei nessa sessão de exercícios. E aí, semana que vem já vai começar um módulo de reações orgânicas e polímeros. Amanhã eu tenho química, mas eu acredito que eu ainda vou fazer exercício do Enem, porque tem uma outra apostila com exercício só do Enem, tem um quiz final do módulo que não estava na minha programação de hoje, então acredito que tudo isso eu vou fazer amanhã, vocês vão me acompanhando. Mas as aulas eu já acabei, tô bem feliz, sempre que acaba um módulo eu fico muito feliz. Mas então é isso, finalizei o que eu precisava fazer de química. Agora eu vou fazer minha redação da semana e depois estudar física. Mas então vamos começar. Como eu mostrei pra vocês, eu já tinha separado alguns repertórios. Eu já falei, né, que o tema é a dependência tecnológica em ascensão no Brasil. Então, ontem quando eu tava vendo a aula, eu sempre tento pegar repertórios meus, assim, porque, tipo, claro que eu aproveito os da aula, vejo, dou uma pesquisada, mas eu sempre tento fazer esse exercício, porque é isso que eu vou ter que fazer no dia da prova. Então, aí eu já fui pensando tanto no número de horas, assim, que as pessoas ficam no telefone, e aí tinha um dado do texto motivador sobre isso, então eu fiquei muito feliz que eu vou poder usar, porque, assim, é difícil de embasar da sua cabeça, né, falar. Então eu fiquei feliz. E depois eu lembrei que já existe um nome até pra quem tem a coluna meio pra frente, assim, de tanto usar telefone, computador, essas coisas. Aí eu fui pesquisar porque eu não sabia o nome e pesquisei ontem já. Chama... deixa eu ver aqui. Síndrome do pescoço de texto. Quem quiser, se um dia for fazer um texto sobre isso, dá uma pesquisada.
mas aí já existe tudo, é até em inglês, né, que eles traduziram pra cá. Mas então, é isso. Então, eu provavelmente vou fazer algo de causa e consequência. Então, já tô bem feliz que eu tô com a ideia, assim, na minha cabeça. Então, agora eu vou começar minha redação. E, quando eu terminar, eu venho aqui falar quanto tempo eu demorei e tudo. E por onde eu vou começar em física. Gente, como vocês viram aí, terminei minha redação. Eu demorei 1h50 pra fazer, fiquei bem feliz que hoje foi mais rápido, né? Quem acompanha já sabe que eu tô sempre tentando diminuir um pouquinho o tempo da minha redação, porque eu acho que acima de 2 horas eu já acho demais. Então, hoje fiquei bem feliz com o meu tempo. Terminei, achei até tranquila. O primeiro parágrafo do desenvolvimento eu tive um pouco mais de dificuldade, mas depois fluiu bem. Ainda não li pra corrigir, que fiquei até cansada, porque eu fiz direto, né? Fiz o rascunho, depois corrigi o rascunho, passei a limpo. Agora já estou aqui prontinha pra começar a física. Aqui, já entrei aqui na plataforma do Chamo Físico e vou começar minhas aulas, não vou perder tempo. Vou assistindo aqui minhas aulas, fazendo meus exercícios. E mais tarde eu volto aqui com vocês pra despedir, porque a última coisa que eu preciso fazer hoje é ver minhas aulas de física. Então é isso, tenho bastante aulinha pra assistir. Da matéria de hoje eu tenho 8, mas da matéria que eu tô atrasada, eu acho que eu tenho mais 8, mas são aulas curtas, então acredito que talvez dê pra assistir tudo, mas com qualidade, claro, eu não vou sair correndo só pra terminar, mas conto pra vocês quando eu terminar aqui, o que eu consegui fazer hoje de física e tudo, e é isso. Gente, terminei aqui a minha matéria que estava atrasada de física da semana passada, no caso de quarta da semana passada. Finalizei os exercícios e vi as aulas, mas já são 11 horas e eu ainda não vi nada da física de hoje. Então vou deixar para amanhã, porque eu já estava planejando dormir mais ou menos esse horário mesmo. Normalmente eu durmo mais cedo, mas como amanhã não tem academia, eu posso acordar 1 horinha mais tarde, então tá tudo bem. Mas não vou sacrificar minha noite de hoje para conseguir concluir. Fico feliz de já ter terminado o que estava atrasado da semana passada. De qualquer forma, eu não poderia ver a matéria de hoje, já que ela é a sequência da matéria da semana passada que eu acabei de terminar. Amanhã eu tenho um horário de redação que eu deixo assim pra quando eu quiser começar a fazer 2 redações por semana, quando eu for treinar pra outros vestibulares, mas por enquanto eu tô fazendo uma do Enem toda semana. E aí com esse horário extra, aí eu vou encaixando pra ir conseguindo resolver as minhas pendências de física durante a semana. Vocês vão acompanhando isso. Será que sexta-feira teremos uma vencedora na física sem matéria atrasada? É o que veremos durante o vídeo. Mas agora eu vou aqui organizar, guardar o meu material. Isso aqui foi o registro de hoje em física. Eu estudei os gráficos e todas as transformações isobárica, isovolumétrica e isotérmica. E aí é isso. Vou guardar minha redação também, amanhã eu vou enviar. Vou corrigir direitinho e vou enviar. E vou planejar meu dia de amanhã já, escrever direitinho aqui na minha agenda pra saber certinho o que eu tenho que fazer amanhã. Mas então, eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje e aguardo vocês amanhã. Boa noite! Bom dia, gente! Já estamos aqui, quinta-feira, agora estão mais ou menos 7h50. Eu acordei um pouquinho mais tarde, como planejado hoje, e é isso que eu gosto tanto em estudar em casa, porque você pode, assim, alterar algumas coisas pensando no seu bem-estar. Tipo, não adiantava nada eu acordar hoje 6 horas da manhã pra estudar, sendo que eu estaria muito cansada e não renderia o tanto que eu renderia mais descansada.
E aí é uma coisa que o cursinho presencial, por exemplo, não te permite, né? Ele vai estar, você pode até faltar a aula mais cedo, mas ele vai estar lá acontecendo. Então, é isso. Fiquei bem feliz de dormir mais um pouquinho hoje. Eu tô indo 3 vezes na semana na academia, né? E segunda, quarta e sexta. Talvez no futuro eu pretendo ir mais, mas eu tô na minha segunda semana indo 3 vezes. E na minha terceira semana de academia, eu fiz na primeira semana 2 vezes. Na segunda eu fiz 3 ou 2 também. Eu acho que não fui na segunda, porque eu dormi tarde no domingo. Mas essa semana eu já fui 2 vezes e se Deus quiser eu vou ir 3. Então acredito que vai ser minha primeira semana indo 3 vezes na academia. E é isso, mas hoje não é o caso, hoje é quinta-feira. E pra conseguir manter o meu acordar cedinho no dia de academia, talvez eu precise dormir um pouquinho mais nos outros dias, mas começando a estudar no mesmo horário ou até mais cedo, né? Porque a academia acaba me tomando 1 hora e meia de ir lá, fazer a academia, voltar, tomar um banho. Então é isso, mas agora eu vou tomar meu café da manhã e vou começar. Já meu ambiente aqui já tá prontinho. Hoje eu programei meu dia ontem e hoje eu tenho geografia, química, tô tentando lembrar de cabeça, matemática e filosofia, se eu não me engano. Geografia, química, matemática e filosofia e enviar a redação de ontem. Já tá tudo aqui. Então, já sei aqui o que eu tenho que fazer. Agora eu vou tomar um café e volto aqui com vocês quando eu for começar a estudar. Cafezinho tomado, já fiz meu Anki também, já sentei aqui, já posso começar o meu dia de estudos. E decidi começar por química hoje, porque química eu só tenho que fazer exercício, tenho que fazer o quiz do módulo que eu terminei ontem, tenho que fazer exercícios Enem do módulo que eu terminei. E também tá aqui para eu fazer uma revisão, então vou dar uma olhadinha no meu caderno e fazer algumas questões de tudo que eu já vi até hoje. E depois, se sobrar tempo, até 11 horas, né, que eu acredito que vai sobrar, até meio-dia, na verdade, aí eu começo geografia. Minha geografia, as aulas estão bem longuinhas hoje, são aulas bem detalhadas. Então, eu decidi começar por química, que é algo que eu já começo fácil, já fico livre. E aí depois começo a estudar geografia e assim que der meio-dia eu já faço a minha parte de matemática hoje, que vão ser 20 exercícios, porque eu tô numa semana de revisão. Então eu tô pegando todo dia 2 matérias e 10 exercícios de cada pra fazer, pra dar uma revisada do que eu já estudei até hoje, né? E também vou assistir uma aula daquele módulo que eu falei com vocês sobre o conteúdo de outros vestibulares, né? Então é isso, vou começar fazendo, vou tentar terminar química, começar matemática e geografia. Aí à tarde termino matemática, termino geografia e faço filosofia. Por enquanto eu tô gostando daquela ideia de grifar e depois passar assim, as partes mais importantes pro meu caderno. Então, acho que eu vou me organizar assim hoje também, vocês vão vendo. Tenho que enviar minha redação e, se sobrar tempo, dar uma estudadinha em física. Mas então, bora pra gente ter um dia bem produtivo de estudos. Pós-almoço por aqui. Hoje o meu horário de almoço foi um pouquinho maior, que eu demorei um pouco mais a terminar o almoço, então eu prolonguei um pouquinho mais para conseguir descansar um pouquinho.
Mas agora já terminei o que eu tinha que fazer de matemática. Eu fiz as 20 questões mesmo. Fiquei bem feliz porque eu fiz questões de trigonometria e é uma matéria que é a primeira vez que eu tô vendo ela direitinho. E hoje eu terminei todos os exercícios que tinha de trigonometria do meu curso. Eram 60 e poucos. Claro que eu fiz aos poucos. Então já tem aí umas 5 semanas que eu tô fazendo exercício de trigonometria, mas eu já terminei. E foi isso. Decidi que eu não vou assistir a aula que eu tava pensando, porque vai me demandar assistir a aula, fazer mais exercício, e não é minha prioridade de hoje. Então, enviei a redação também, já tinha, eu reli, né, tinha alguns errinhos, e aí eu consertei e mandei para correção. E agora vou estudar geografia. Tenho 4 aulas para assistir, 2 sobre urbanização paulista e 2 sobre o Oriente Médio. E aí depois dessas aulinhas só vai me faltar filosofia. Então, bora. Gente, como vocês viram aí, estudei o restante que eu precisava. Eu fiz a parte de geografia, tava menos densa do que eu tava imaginando. Tipo, tinha bastante coisa, mas tinha algumas coisas que eles estavam recapitulando. Tipo assim, da urbanização paulista, eles deram 3 aulas e depois fizeram, tipo, uma aula com tudo junto, mas mais revisando. Então eu não precisei escrever, então tava mais tranquila. Aí Hoje eu terminei Urbana, que é o 3º módulo da frente B. Tô bem feliz. Vou começar o próximo. Mas eu não tô lembrando qual que é o próximo. Eu vou olhar aqui. Mas outra coisa que eu terminei também, a parte de Israel e Palestina, que é uma parte dos conflitos lá do Oriente Médio, né? Então eu terminei, fiz os exercícios, fiquei bem feliz porque é um tema bem grande, com vários detalhes, vários nomes, e fiquei bem feliz de ter acertado os exercícios. Olhei aqui e o próximo módulo da frente B vai ser de indústria, então é sobre isso que eu vou ter aula nas próximas semanas de frente B. E é isso, aí depois terminei o que eu precisava de geografia, gostei bastante das aulas. E depois vim ler o meu livro de filosofia sobre Locke. Ele tem uma parte política, que é do contratualismo, aí eu li, e também tem uma parte de epistemologia, que eu li também, porque ele é um empirista, né? Então eu li essas 2 partes, fiz os exercícios, só que eu ainda não anotei. Mas eu tava tão cansadinha que eu queria um banho, aí eu falei, vou tomar banho e eu volto aqui pra terminar. Então, dito e feito, tomei um banho agora e vou escrever os pontos principais da minha leitura. O bom de eu anotar depois de ter feito o exercício é que eu consigo ver exatamente as coisas que mais caem, como caem, e assim eu posso fazer um registro mais sucinto e mais direcionado pro que realmente precisa. Mas então é isso, já separei minha roupa da academia também, amanhã eu vou na academia, então não vou dormir muito tarde hoje, por isso que eu já tomei banho. O sonho da física fica pra amanhã. Agora eu vou terminar de escrever sobre filosofia e organizar o meu dia de amanhã. E venho aqui despedir de vocês. Gente, terminei aqui, como vocês viram, programei meu dia de amanhã.
escrevi também aqui, terminei a minha parte de Loki. E agora eu vou dormir, já tô preparadinha, já tomei banho e tudo. E agora eu vou descansar para mais um dia amanhã, sexta-feira, finalizando a semana. Então é isso, boa noite. Bom dia, gente! Como vocês viram aí, o dia começou bem cedinho por aqui. Eu acordei às 6, levantei umas 6h20 e fui pra academia. Eu fico impressionada como o tempo antes de eu ir pra academia passa rápido. O meu sonho é, tipo assim, acordar às 6 horas, 6h15, já tá no carro indo. Mas eu não sei, eu não tomo café antes de ir, eu só troco de roupa. E eu demoro uma eternidade, mas cada dia a gente vai indo um pouquinho mais cedo. Na primeira vez que eu fui, assim, nesse esquema, aí eu já fui, era quase 7h30. Agora eu já tô conseguindo, hoje eu saí de casa às 6h45, mais ou menos, então sempre uns minutinhos antes, e cheguei em casa antes de 8, por exemplo. Então foi bom que eu lavei meu cabelo e troquei de roupa e tudo, tomei meu café e já tô aqui no meu cantinho organizadinho para começar meu dia de estudos. Fiz meu Duolingo do dia e agora vamos para a programação de hoje, né? Hoje eu tenho Biologia, História, Física, Matemática e Linguagens. Já vou marcar aqui de verdinho a minha ida na academia. Tô muito feliz, assim, tô gostando bastante de ir. Esse horário para academia, eu acho que fica menos uma coisa e ao mesmo tempo eu fico muito orgulhosa de ter ido. Então, fora o bem que faz, assim, né, a longo prazo e durante o dia também. Então é isso. Semana de atleta finalizada. Quem vê até pensa, né? Mas agora eu vou fazer meu Anki aqui. Ontem eu recebi a correção da minha redação da semana passada. Eles tinham me dado 920. Eu não sou muito de reclamar, assim, porque eu acho que se fica ambíguo alguma coisa, o corretor às vezes entende de outra forma, eu acredito que eu tenho uma grande parcela de culpa, porque se a pessoa entendeu de outra forma, eu não vou poder ficar falando com a pessoa no Enem, ou não era isso que eu queria ter escrito, ou você não entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que a gente tem a função de deixar a coisa o mais clara possível. Mas, por outro lado, dessa vez aconteceu que o corretor tinha me corrigido com o uso do onde, né, para retomar algo que eu já tinha escrito, e o onde só pode ser usado para retomar lugar físico, né? E aí eu sabia disso, eu sei que é um uso polêmico, assim, é complicado, mas eu usei porque eu tinha muita certeza, tipo, eu usei pra retomar Brasil, então, tipo assim, eu tinha muita certeza que estava certo, e aí eu perdi 40 pontos por isso. Aí eu fiquei meio assim, né, tipo, se é só isso, vou ir lá perguntar até pra tirar a dúvida mesmo, mas agora eu vou evitar, porque é aquela coisa, tipo, aí recorrigiram, e aí eu fiquei com 960, então agora eu vou fazer o meu Anki e corrigir minha redação, passar a correção pro papel, que o outro que eu perdi foi na C1, então vou passar a correção pro papel. Mas então, a gente vai aprendendo, às vezes a gente não faz assim por mal, tipo, às vezes nem usa o termo errado, mas se pode causar, se o corretor tem que parar para pensar naquilo, ele pode acabar se equivocando, que é normal. Então, assim, a gente tem que realmente evitar ao máximo oportunidades do corretor ter que parar e pensar naquilo, se aquilo faz sentido, se aquilo tá certo. Então, fica aí a minha dica. Não que você não possa usar o onde, mas se você puder trocar por outra coisa, eu teria me evitado essa situação, por exemplo. Então, é isso. Agora vamos começar. Vou fazer essas duas coisas que eu falei primeiro, depois vou fazer a minha parte de linguagens, que são questões, e depois eu vou fazer a minha parte de física. Por que isso? Normalmente eu começo por biologia hoje, mas hoje tem duas coisas diferentes. A primeira é que eu vou almoçar sozinha, então eu posso almoçar mais cedo, então acho que eu vou me programar diferente hoje, ou mais tarde também, da forma que for melhor pra mim, porque só vai ser eu almoçando. E outra coisa é que, como física, o que tá acontecendo? Olha como que o trem vira um ciclo. Eu tô com a matéria atrasada em física.
Aí eu fico assim, não, pra desatrasar a matéria em física, eu vou deixar a física por último, porque eu posso ficar estudando até mais tarde. Só que isso me causa o quê? Eu deixo pra mais tarde, aí falta tempo, ou, tipo, o tempo fica curto, eu tô mais cansada e eu não consigo terminar aquilo, e aí junta mais coisa e eu sempre vou deixando pra último, não por mal, assim, mas eu faço achando que eu tô me ajudando, tipo, vou deixar por último, porque assim eu vou ter mais tempo. Só que no final não é isso que acontece. Então, o que eu decidi? Se eu tô com matéria atrasada em física, física tem que ser minha prioridade. Porque senão a gente faz o dia num ritmo e aí chega no final a gente já tá mais cansado e tudo. Fora que física é uma matéria extensa, difícil, e por ser muita coisa, pode ser maçante. Então, assim, o que eu decidi? Eu vou fazer linguagens que são exercícios complementares. Eu tenho que ver a hora da gramática, que é uma parte da minha aula, que às vezes quando a aula tá mais corridinha, elas deixam pra gente assistir a aula gravada, o que eu gosto, porque a hora da gramática é algo que você tem que assistir com calma, né, pra realmente entender aquilo que elas trouxeram pra debater naquela aula, né. Elas normalmente trazem um caso, assim, ou, tipo, o uso do ponto, ponto final. Aí elas mostram quando que é adequado, quando que não é, entre outros. Eu tô dando esse exemplo porque, se eu não me engano, foi a última aula da gramática. E aí é isso, então eu vou assistir a hora da gramática, fazer exercícios complementares sobre a aula que eu tive essa semana e simulado para casa, que é um simulado de 11 questões, uma de inglês que eu tenho toda semana. Essa semana não tem aula de inglês, é de 15 dias, né? Tive semana passada. E depois que eu terminar isso, eu vou para a física e aí sim vou ir fazendo até eu achar um tempo adequado. Vou separar umas 3 horinhas em física e depois vou resolvendo biologia, história e matemática. E aí sim, se sobrar tempo, eu retomo o que sobrar de física, mas vou colocar isso como uma prioridade, não deixar para depois, para tudo ficar para depois. Mas então, vamos começar o dia. Aulinha de linguagens e exercícios concluídos. Agora partiu física, não deu pra ver, mas eu estou na plataforma de física. Então, vou fazer o que eu falei com vocês. Vou realmente, assim, me dedicar agora aqui pra conseguir fazer o máximo que eu conseguir. Aí eu vou almoçar e daqui a pouquinho, né? E aí depois acho que eu ainda vou continuar em física. Aí quando eu falar assim, já não aguento mais, aí eu vou e começo outras matérias de hoje, tipo biologia. Aí vai ser tranquilo, assim. Biologia hoje eu só tenho que assistir aulas, são 6 aulas de genética. Fico feliz porque eu gosto de genética. Aí tem aulinhas de história, que é sobre história do Brasil. Acho que é conjuração baiana e mais alguma coisa, mas também são poucas aulas, 2 só, e exercícios sobre as 2 aulas que eu assisti. E depois matemática, que vão ser exercícios de revisão hoje. E é isso. Então já tudo aqui planejadinho. E vamos começar por física. Vou estudar termodinâmica agora, primeira lei, que é a matéria de quarta-feira dessa semana. Tô bem feliz porque na programação tá falando que tá programado para eu assistir as aulas em 30 minutos, o que é pouco, assim, em relação ao normal. Então, acredito que vai dar certo e não são muitos exercícios, então, bem feliz. Quando eu terminar aqui, eu volto e conto pra vocês o que eu já fiz, como que tá sendo essa imersão em física. Do you remember all those wild nights? 'Cause I've been flicking through the highlights to when you said you loved me for the first time, and I just couldn't get my words right. Why do all of the good memories hurt the most? All I see is your face when my eyes are closed. You're like all of the good songs I can't. Gente, Xoxa capenga e acabada.
mas o telefone tá caindo também. Terminei física, terminei meus exercícios aqui, finalizei agora. Realmente fiz muita coisa, mas foi até bom eu ter feito da forma que eu fiz, porque eu finalizei a frente B antes do almoço, que era a parte mais tranquila, foi bem rápido assim. Então eu consegui finalizar a frente B, aí eu fiz uma pausa, almocei, dei uma descansada um pouco mais longa do que eu deveria ter feito, mas tudo bem. E aí fui fazer a frente C, que era uma frente maior, assim, tinha mais ou menos 1h30 de aula. E juntando 2 dias, né, que eu tava atrasada. E, na verdade, o de hoje e de um dia que eu tava atrasada. E hoje só tinha, graças a Deus, 2 exercícios pra fazer. Mas da semana passada que eu não fiz, tinha cerca de 18 exercícios. Que é bastante, assim, mas graças a Deus eu consegui fazer com uma facilidade e com um ritmo bom pra conseguir terminar num tempo bom. E, assim, além de tudo isso, eu tive uma porcentagem de acertos muito boa. Então, eu realmente fiquei muito feliz. Principalmente porque eu parei de estar com matéria atrasada, né? Mas também por ter conseguido fazer com qualidade, fazer da melhor forma que eu podia ter feito. E é isso. Tô bem feliz mesmo. E eu acho que essa estratégia que eu usei hoje foi muito boa. Pra eu realmente dar um basta, assim, nessa questão de deixar física, sabe? Eu acho que atrasar matéria é uma coisa muito comum no estudo do vestibulando. É muito comum, nem todo dia ocorre da forma como você espera. Às vezes você planeja mais coisa do que pode ser feita naquele dia e tá tudo bem. O importante é sempre procurar estratégias para reduzir isso e para resolver. Porque se a gente vai deixando, como eu mostrei pra vocês, vai virando uma bola de neve. E física não é uma matéria que eu não gosto. Tipo, esse ano eu tava gostando muito de fazer física. Sempre tava colocando na minha prioridade. Mas a partir do momento que eu atrasei um dia, comecei a atrasar vários. Então, assim, realmente foi algo que aconteceu comigo. E que estou compartilhando, assim, pra que às vezes acontece e a gente não percebe. Tipo assim, eu deixava física por último com a desculpa que eu estava atrasada, mas isso acabou me virando uma bola de neve. Então agora já tô sabendo, atrasei matéria, no primeiro horário que tiver, que eu tenho a possibilidade de desatrasar, eu vou fazer. Então foi isso, tô muito, muito feliz. Mas não pense que acabou, ainda temos biologia, história e matemática hoje. Agora são mais ou menos 5h30, tá bem tarde já, demorou, claro. Até o processo, hoje eu fiz almoço, descansei e aí assisti às aulas, fiz anotações e fiz os exercícios, né? Mais de 20 exercícios de física hoje. Então, agora eu vou pra história, que eu já olhei as aulas. Eu tenho aula de conjuração baiana e período joanino e independência do Brasil. Então são 2 aulinhas, vou vê-las e vou fazer os exercícios. E depois vou pra biologia. E vocês vão me acompanhando nesse fim de sexta-feira. Gente, como vocês viram aí, terminei as minhas tarefas do dia. Eu tava tão cansadinha quando eu terminei que eu já fui tomar um banho, tava deitadinha ali. Até agora eu fiquei muito feliz que eu já terminei relativamente cedo. Eu terminei umas 9h30 e fiquei muito, muito feliz de ter conseguido ficar em dia, de ter conseguido finalizar o meu dia. Amanhã é sábado, esse final de semana eu vou fazer um simulado do Enem. Mas é isso é assunto para outro Study Vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nesses 3 dias, mais uma semana aí.
E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de deixar seu comentário, sugestões de vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!